Observe o seguinte parágrafo de um texto. Há diversas maneiras de entender o vocábulo geração. Há diversas maneiras de entender o vocábulo geração. Ele pode designar as pessoas que tiveram uma experiência histórica comum, particularmente impactante. Então aqui há uma ampliação disso, dessa afirmação, né? Olha, ele falou que há diversas maneiras de entender o vocábulo geração e ele amplia. Ele pode designar as pessoas que tiveram uma experiência histórica comum, particularmente impactante. Ah, sim, tranquilo. E agora nós temos alguns exemplos disso. Assim, falamos da geração da Guerra de 14, ou da resistência de maio de 1968 na França. Podemos também identificar uma geração a partir da idade. Todas as pessoas de 20 anos dos anos 90. Podemos finalmente pensar numa experiência familiar, a geração dos filhos, em oposição à dos pais ou avós. Concorda comigo que a gente observa então que há uma frase inicial, uma declaração inicial, uma ampliação dessa afirmação e depois a exemplificação. Por isso falamos da geração da Guerra de 14 ou da resistência de maio de 68 na França. Também podemos identificar uma geração a partir da idade. Aí ele vai exemplificar todas as pessoas de 20 anos nos anos 90. Também podemos pensar numa experiência familiar. E ele coloca outro exemplo, a geração dos filhos em oposição à dos pais ou avós. Então, a partir da frase inicial, esta aqui, o desenvolvimento do parágrafo se faz por argumentos. Então, ele coloca aqui um primeiro argumento. Concorda comigo? Olha. E aí ele exemplifica. Por isso falamos da geração de 14, a resistência de maio de 68. Ele continua aqui a argumentação, identificar uma geração a partir da idade. E ele exemplifica todas as pessoas de 20 anos nos anos 90. Depois ele continua o argumento, podemos finalmente pensar numa experiência familiar. Ele exemplifica a geração dos filhos em oposição à geração dos pais, em oposição à geração dos avós. Está vendo? Então, argumentos seguidos de exemplos. Gostei disso aqui, Terror. Pode ser esta. Vamos à frente. Confrontação. Hoje houve confronto de argumentos apresentados? Houve choque, né, das argumentações? Não houve choque. Então não há uma confrontação. Argumento de valor concessivo, não há contraste aí. Embora uma coisa aconteça, essa outra, tal. Não, né? Não há confrontação, não há concessão. Ideias apresentadas num processo indutivo ou dedutivo. Então é aquela noção que a gente viu na estratégia argumentativa e também na aula de lógica, né? Quando se parte do geral para o particular, do particular para o geral. Você não vai ver aqui essa ideia de particular. Então geração é particular para o geral, do geral para o particular, isso não acontece. Correto? Então ele está falando de geração e na sequência ele está colocando para a gente os exemplos. Basicamente isso. Por isso a alternativa A é a correta.